de volta. Estamos recebendo aqui o doutor Guilherme Nascimento, advogado. Vamos falar sobre essa tragédia de Brumadinho, né? O que o direito prevê sobre essa questão, também sobre a tragédia de Mariana e os danos causados ao meio ambiente. Inclusive, tomamos conhecimento que já chegou até a Bahia esse tipo de problema, né? E preocupa muito, além de tantas vidas que nós perdemos, e o problema continua em Brumadinho. Também tem essa questão do Corpo de Bombeiros, dos bombeiros que estão trabalhando lá, que fizeram exames e consta inclusive que eles estão com problemas já com alumínio. Consta alumínio alterado, né, nos exames, já ao extremo. E há uma preocupação sobre isso. Equipamentos que essa equipe usa. A gente observa, inclusive, que eles não usam muita coisa adequada. Daqui a pouco já estão trabalhando sem luvas, sem roupas adequadas. E expostos ali àquela lama, a tudo aquilo ali, se envolvem muito emocionalmente, dão tudo de si. Enfim, é o trabalho dos bombeiros que, naturalmente, merece todo o nosso reconhecimento, mas que também é muito preocupante, com tantas vidas que ceifadas, né? E ainda tem mais essa questão do Corpo de Bombeiros. Mas vamos conversar com o doutor Guilherme sobre o que o direito prevê sobre essa questão dessa tragédia de Brumadinho, sobre o rompimento das barragens de Brumadinho e Mariana. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo ao programa. Oi, tudo bem? Boa noite, Nena. Boa noite, telespectadores da TV Master. É um prazer estar aqui com vocês, tratando sobre esse tema muito importante. Sobre essa questão dos meios legais que as vítimas e familiares podem utilizar através do Poder Judiciário, quais são os direitos, na verdade, dessas vítimas? E se, dentro do seu conhecimento, já está acontecendo o que todo mundo espera, né? Que eles têm esses direitos, mas a gente escuta muita especulação que não é bem como se prega, né? Que eles não estão cumprindo com o que tem que ser, né? Isso, na verdade, as medidas que podem ser tomadas são várias. Mas, de início, a gente pode acreditar que um acordo judicial seria o melhor caminho, até porque seria mais rápido a reparação do dano das vítimas que já sofreram tanto. Então, o acordo ele traz essa possibilidade, porém, nem sempre é possível fazer acordo. O presidente do STF, Dias Toffoli, ele pediu, inclusive, que não fosse judicializado essas questões de Brumadinho. Ele queria que tudo fosse de maneira muito célere. Porém, nem sempre isso acontece, né? Então, nós podemos prever dois tipos de situação. A primeira situação seria das vítimas, que moram nas proximidades, que utilizariam, através das indenizações ao judiciário, iriam até ao judiciário pedir essas indenizações, né? Então, há uma ação na esfera civil, onde eles poderiam pedir e pleitear a justiça isso, caso não houvesse acordo. E tem um outro momento também que a gente tem que analisar, que seria o dos trabalhadores, os trabalhadores da Vale, né? A circunstância deles é diferente. Inclusive, há uma discussão, um rumor de que, através da reforma que teve em 2017, a reforma trabalhista, há um teto remuneratório, extrapatrimonial, em que, se obedecer a esse teto, as vítimas, os trabalhadores, no caso, eles teriam um limite máximo, o que seria uma tragédia ainda maior para as famílias. Mas isso não se aplica. Eu creio que não se aplica porque a gente prevê que os funcionários eles tiveram um acidente de trabalho reflexo. Esse acidente de trabalho reflexo ele nada mais é que, além do acidente de trabalho, por estarem exercendo suas atividades em Brumadinho, eles também sofreram um acidente ambiental. Então, por sofrer um acidente ambiental, a gente pode prever que não deve ser usado a CLT para indenizar essas vítimas, esses trabalhadores, e sim o direito civil. Eles devem, Você está falhando o microfone? Deixa eu pegar aqui o outro microfone. Pode utilizar, faltou só o retorno para o senhor aí. Então, porque é ao vivo aqui, né? A gente se vira aqui. Pode utilizar, pode continuar, viu? Ok. Então, o que deve ser feito pelos familiares das vítimas, as pessoas, os trabalhadores que faleceram, é pleitear essa indenização
diretamente na justiça civil. Mas, ao que parece, independente desse tema, a gente está vendo que a Vale tem um interesse muito grande em estar fazendo um acordo com essas pessoas, com as vítimas e com os parentes dos familiares. Olha, a falta de fiscalização por parte dos entes públicos pode trazer, de alguma forma, algum tipo de responsabilidade pelo ocorrido em Brumadinho? Sim. Na verdade, a responsabilidade seria inteiramente da Vale. Porém, o que acontece é que, muitas das vezes, ao tentar pleitear essas indenizações não à Vale, no decorrer do passar do tempo, essas famílias fiquem sem os seus direitos, né, sem aquelas indenizações que lhe eram devidas. E o poder público ele tem o dever de fiscalizar. Em a Vale não está fazendo o que lhe era de obrigação, que era restituir. A gente vê que essas empresas, a gente vê que essas empresas, elas às vezes não conseguem satisfazer as indenizações. E o ente público, no caso a administração pública, os estados, os municípios, eles podem ser também responsáveis. Porque o Estado, quando ele falha no seu dever de fiscalizar, ele também pode ser responsabilizado. A única coisa que não pode acontecer é que as vítimas não podem ficar sem nenhum atendimento, sem um ressarcimento devido. Sobre os danos causados ao meio ambiente, o que a legislação pode cobrar das mineradoras a fim de diminuir o impacto ambiental sofrido, neste caso? Inclusive, sobre essa questão da Bahia, que nós vimos hoje, só uma notícia, que já chegou até a Bahia, né? Os danos, né? No meio ambiente. Eu acho que polui, né? De alguma maneira, né? Estava sendo esperado isso aí, no momento que estourou aquilo ali, eles tentaram sanar o problema no rio, próximo lá, mas pelo que eu vejo, vazou, né? Porque está poluído aquilo ali, né? Então já tem peixes morrendo, enfim. É verdade. Infelizmente, o que acontece nos danos ambientais é que não só as empresas, os familiares, os parentes, a sociedade sofrem, mas também o meio ambiente. Infelizmente, muitas das vezes a gente percebe que a reparação dos danos ao meio ambiente, ela não acontece. O que pode acontecer, muitas das vezes, a reparação na esfera civil, uma indenização. Mas, por exemplo, o dano ambiental ele não é reversível como um pagamento de uma indenização. Por mais que você se utilize de tecnologias, às vezes os danos eles se alastram e perpetuam durante muitos anos no solo, nos rios, nos mares, como está acontecendo também, no caso, indo para a Bahia também. Infelizmente, os danos ambientais, eles acontecem, e quando acontecem, a gente não pode prever, a primeiro momento, até a extensão desse dano. Então, é necessário ter um estudo, a fim de evitar que esses danos se perpetuem nos vales, nos rios, em toda a repercussão que isso pode causar no meio ambiente. Olha, a gente sabe que aconteceu com Mariana o mesmo problema, praticamente, não é? Você acha que faltou mais atenção? Naturalmente faltou atenção, mas eles não acreditavam que pudesse acontecer em Brumadinho o que aconteceu em Mariana, ou aquilo foi negligência mesmo. Eles poderiam ter evitado. A gente sabe que tem muitas especulações. A gente sabe que já descobriram coisas que até impressiona a gente como ser humano de ver que eles deixaram aquela tragédia acontecer. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que poderia ter sido tudo diferente se tivessem tido mais atenção com Brumadinho? Sem dúvida alguma. Infelizmente, o que aconteceu em Mariana... Que o presidente da Vale, inclusive, tenta a todo instante mostrar que a Vale não tem muito a ver com isso, né? Que tem que ser mais respeitada. Ele esquece que tivemos tantas vítimas fatais e o que está em jogo hoje é exatamente isso, né? Essas famílias que perderam seus familiares, enfim. O que acontece é que a Vale tem responsabilidade, sim. Ela não pode ser omitida, a responsabilidade dela. Inclusive, ela tem que fazer medidas. Quando acontecer um dano ambiental dessa gravidade, como aconteceu em Mariana, como aconteceu em Brumadinho, ela tem o dever de indenizar não só as vítimas, mas o meio ambiente. Ela tem que reparar o meio ambiente. É claro que, infelizmente, isso não é sempre possível. Então, medidas como reflorestamento são necessárias para que os danos sejam cessados.
O que aconteceu, por exemplo, em Mariana, em 2015, deveria servir de exemplo de medidas protetivas para que isso não acontecesse. Assim que aconteceu o dano em Mariana, a gente percebeu que eles fizeram uma fundação chamada Renova, e ela foi responsável por reservar 5,2 milhões de reais a título de indenização das vítimas e reflorestamento. Eles tomaram várias medidas, compraram equipamentos, renovaram os equipamentos que tinham para fiscalizar através de radares, sismógrafos, drones. Todos esses aparelhos foram utilizados para evitar desastres futuros. Isso não foi trazido para Brumadinho. Isso deveria servir de exemplo e deveria ser levado para lá também toda essa tecnologia e toda a experiência que eles tiveram com o caso de Mariana. Mas isso não ocorreu, infelizmente. Aconteceu, inclusive, a especulação que eu até ouvi uma declaração da OAB lá de Minas Gerais, né? Dizendo que advogados de outros estados estavam entrando no estado, indo a Brumadinho, oferecendo serviço aos familiares, né, das vítimas. E eles alertavam para que não fizessem nenhum tipo de acordo ou assinassem nenhum tipo de documento em relação a isso. Mas depois a gente percebe também que os direitos dessas pessoas, eles não estão sendo respeitados como deveria ser, né? Eles estão inclusive estipulando até o tipo de alimentação que pode ser liberado, porque liberaram lá, né, alguns restaurantes, alguns locais para que pudesse se alimentar familiares das vítimas, pessoas que perderam suas casas, enfim. Então, assim, cada vítima tem o seu direito devido. Qual é a informação que você tem em relação a isso? Se eles formaram uma comissão, se eles estão resolvendo isso de uma forma correta, para que não aconteça maiores danos a esses familiares? O que a gente está vendo é que está caminhando tudo para um acordo, e a Vale tem interesse em estar fazendo essas indenizações e fazendo a reparação de dano individual dessas pessoas. Mas eles não podem tratar de maneira realmente individual. Infelizmente, isso às vezes não é possível. Então, eles estão fazendo, eles estipularam durante um ano, eles vão estar dando para as famílias, para uma pessoa, o valor de um salário mínimo. Para adolescentes vão dar de R$500 e para crianças o valor de R$250. Para esse grupo familiar de pessoas que sofreram com a tragédia. Então, esse acordo aconteceu, se não me engano, aconteceu ontem, e ele já está caminhando para pacificar toda essa situação. É claro que nem todas as pessoas talvez fiquem contentes com isso, com esse tipo de acordo, mas em não havendo concordância com uma pessoa ou mais pessoas, isso pode ser avaliado individualmente. Até porque o dano que cada pessoa sofre, ele não pode ser mensurado de igual para todos, né? Algumas pessoas perderam casas, algumas pessoas perderam carros, outras pessoas perderam tudo, ou algumas pessoas só perderam um ente familiar. A gente não pode relativizar o dano e dizer que todos devem ser reparados da mesma forma. Cada um tem uma história diferente, realmente, né? Isso é verdade. Verdade. Olha, doutor Guilherme, eu quero agradecer a sua presença aqui, viu? Até a próxima. Obrigado por colaborar com o programa. Obrigada. Conversamos com o doutor Guilherme Nascimento. Daqui a pouco, vamos bater um papo aqui com o coach, o escravo. Vamos falar sobre empresas. Se você